Estamos iniciando esse culto em nome do Senhor Jesus. Todos os irmãos que já estão aqui são muito bem-vindos. Certamente Deus tem algo para cada um de nós. Algo muito novo, muito especial. Nosso Deus é um Deus de novidades também. E você pode agora fazer a sua oração, enquanto também estamos orando aqui, invocando o nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. O Senhor nos deu esse dia, essa oportunidade de vida. Estamos respirando por graça e bondade do Senhor, Pai. E agora queremos, Pai, concentrar a nossa vida, nossas emoções, nossos pensamentos diante do Senhor, para sermos ministrados, Pai, segundo a Tua palavra, pelo Teu Espírito. E fala conosco, esse culto é para o Senhor, tudo o que aqui fizermos, o nome do Senhor seja glorificado. Portanto, toda qualquer ação do inimigo, seja no mundo espiritual ou não, nós repreendemos, neutralizamos e declaramos esse culto para o Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Junto com o nosso ministério de louvor, vamos adorar o Senhor. Amém, igreja. Mais uma vez, bom dia. Seja mais uma vez bem-vinda à família Batista Filadélfia. Nesse primeiro louvor, quero convidar você a sair do seu lugar, principalmente os irmãos da casa, né, cumprimentar nossos visitantes aí, dar um abraço, dar aquele cheiro. Não deixe de falar com ninguém, beleza? Fala com todo mundo aí, quem está na frente, atrás, do lado, na direita, na tangente, tá bom? Vamos lá? Tá valendo já, hein? Pode sair do lugar. Para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos para o mundo, vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, a fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono nos abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor,
seja o nome do Senhor Jesus, amém? Você é grato pelas tantas bênçãos que Deus tem derramado na sua vida? Temos que ser gratos, né, irmãos? Porque Deus é tão misericordioso, com tantas bênçãos que Ele derrama na nossa vida, milagres, bênçãos inimagináveis, né? E esse louvor fala isso, sobre gratidão, amém? Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render Aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Louvamos, adoramos o Teu santo nome, Deus. Em meu coração, Não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. em meu coração. Não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
Vamos junto, igreja. Então vou levantar, vamos junto? Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada a ver. De coração cantando um aleluia, Obrigado, Deus. Obrigado por ter derramado tantas bênçãos na minha vida, Pai. Assim como eu creio também, como na vida dos meus irmãos, Senhor Jesus. E somos gratos, Deus. E a Tua bondade é infinita para conosco, Deus. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. Vamos lá, igreja. És fiel em todo tempo. Louva, igreja, todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus.
cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, e todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. E uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus, amém? Aleluia, louvamos, adoramos a tua majestade, a tua soberania, Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, igreja. Graça e paz a todos. Graça e paz a todos. Todos incluídos nesse graça e paz. Podem tomar assento. Que a graça do Senhor Jesus esteja mesmo presente nas nossas vidas e faça diferença a cada momento que nós andamos, que nós pensamos, que nós sentimos, que a graça do Senhor seja um rumo para a gente. Mas a vida, ela é um desafio constante. E a vida também é uma empreitada perigosa. Mas nós temos um eixo direcionador, que é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E os preceitos das Sagradas Escrituras nos ajudam a nos tornarmos equilibrados. E por isso nos diz no Salmo 119, no versículo 11, guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você está preparado, preparada para enfrentar as adversidades da vida? Eu gostaria de dar um exemplo que para mim trouxe muita clareza. Vou dizer 3 coisas: livros, mentes e guarda-chuvas. O que será que tem em comum entre essas 3 coisas? Livros, mentes e guarda-chuvas. A resposta é: somente servem se nós os abrirmos. Então, que você possa lembrar disso e possa ter a sua mente sempre aberta e possa ler também livros, a começar com a palavra de Deus, que é o livro dos livros. E nós vamos ter logo depois os momentos do sermão. E esses momentos são únicos na nossa vida. E se a gente perder a atenção, a gente perde também a força de Deus que vem através da mensagem. Por isso, vamos juntos dizer como disse no Salmo 116, o verso 7. Volta, ó minha alma, volta ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo e para contigo. Então, lembre-se dessa verdade, aproprie-se dela e amarre o seu coração a essa palavra e aperte o nó. Sabe quando a gente dá um aperto bem grande? Aperte o nó. E vamos ter uma interação absoluta com a palavra de Deus, que virá logo a seguir, e vamos viver de forma intensa, como Deus quer que nós vivamos, de forma intensa. O Senhor Deus te abençoe. Amém.
A tua presença, Senhor, é o que eu preciso. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. A tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor, preciso da tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor, é o que eu te peço. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. A tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor, preciso da tua presença, meu Senhor. A tua presença, Senhor, é o que eu preciso. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. A tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor, preciso da tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor, é o que eu te peço. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. A tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor, preciso da tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor, é o que eu te peço. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. A tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor, preciso da tua presença, Senhor. Aleluia. É a presença do Senhor, meus irmãos. Se não for a presença do Senhor, nada tem sentido. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é a presença dele que queremos. Meu bem. Fiquem em pé, meus irmãos. Vamos fazer a oração. Ela sumiu com a mensagem. Mas está tudo certo, graças a Deus. Pode deixar aqui, meu bem. Aos 13 anos nós morávamos numa fazenda chamada Fazenda Estrela. Meus irmãos, para ir à escola a gente tinha que ir a cavalo. Aqui estão as minhas irmãs, sabem disso. Mas nós tínhamos uma mãe que tinha um coração de fé. E ela teve uma situação de doença e veio para Curitiba, na casa de uma tia nossa. E quando ela voltou, ela disse, nós vamos embora. Juntamos a mudança que tinha, colocamos um caminhão e viemos para Curitiba, e isso em 1966. Tem gente que nem imagina que ano era isso, mas tudo bem. O que passava na minha cabeça e o que passava na cabeça dela? Pouca coisa, meus irmãos.
A nossa mente não ia muito longe, não. Como menino, eu tinha um sonho assim, eu quero ter uma mercearia, eu quero ter um açougue e eu quero ter uma loja de roupa. Tudo por necessidade. Mas Deus tinha outro propósito. Eu estou aqui hoje, por graça, misericórdia, compaixão de Deus. E no futuro, meus irmãos, Deus me deu uma mulher, esposa. Que o Senhor seja louvado. Porque essa mulher, quando eu conheci, começamos a namorar, ela fez um desafio para mim. Ou você continua estudando ou a gente desiste. E eu falei, mas eu vou estudar. Ah, eu vou estudar, é claro. E 7 anos em Santos, foi lá que Deus me deu a condição de ser promovido, ser gerente de banco, etc. Então, louvo a Deus pela vida dela. Se veja, onde é que eu quero chegar? Você tem pensamentos, você tem sonhos, tem metas, você tem alvos, mas Deus tem alvos maiores. Você está sentadinho aí e não pode imaginar que de repente o alvo que Deus tem para a sua vida vai ser muito grande. E você pode dizer o quê? Amém. Para quê, pastor? Para usar a sua vida lá onde você estiver. Então, isso aqui é só uma panorâmica. Quando Paulo escreve essa carta, uma delas, naturalmente, para a cidade, aos irmãos lá em Filipos, ele está preso em Roma. Ele não está numa boa, ele está num sofrimento. Mas a carta de Filipenses, depois quando vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam. Ela é uma carta que traz para os irmãos, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos em Deus, regozijai-vos nele, vivei de uma forma plena. Então veja que, embora o apóstolo estava em momento não oportuno, um momento difícil da vida dele, mas ele está trazendo esperança ao povo. Então o alvo de Deus é sempre assim, para mexer conosco mesmo, mostrar para nós que nós temos condições. Então eu fico pensando sobre isso e queria trazer para você nessa manhã. Então José tinha sonhos, não tinha experiência. Moisés tinha conhecimento, passou pelo deserto. Davi tinha unção, precisou enfrentar o Golias. E assim por diante. E a minha pergunta assim, nesse primeiro momento, qual a nossa referência? Porque para tudo na vida tem que ter uma referência, meus irmãos. Nós precisamos de referências, nós precisamos de ponto de partida para poder realmente desenvolver aquilo que Deus tem para nós. E aí Deus ministrou meu coração e eu quero mostrar para vocês, baseado nesse versículo primeiro, depois mais 2, aliás. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. O Senhor Jesus tem falado anteriormente com os discípulos, preparando-os para o que eles enfrentariam. Nesse capítulo, ele diz assim, vocês vão ser presos, vocês vão ser perseguidos, mas a minha alegria será plena na vida de vocês. E aí ele termina esse versículo dizendo assim, olha, eu digo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Então o Senhor Jesus não estava trazendo aos discípulos só uma coisa negativa, uma coisa que eles poderiam dizer assim, misericórdia, Senhor, a gente andou com o Senhor 3 anos e o Senhor está trazendo para nós agora uma palavra de desespero, quer dizer que a gente vai enfrentar dificuldades e lutas, sim. E aí o Senhor vai dizer assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que o Senhor está falando aqui para nós? Que nós temos aflições, nós temos batalhas, nós temos lutas, situações complexas na nossa vida. E por isso nós precisamos desesperadamente da presença do seu Espírito nas nossas vidas. Amém? Amém. Precisamos, irmãos. Então, os alvos que temos na nossa vida devem ser colocados diante de Deus, sejam eles quais forem, toda a relação, todo o sentido da vida. Nós temos alvos, temos objetivos, temos propósitos, mas nós precisamos entender
que todos esses propósitos da nossa vida, seja ele emocional, seja ele de família, seja ele de casamento, seja o que for, de trabalho, de conquista, eu preciso entender que há um alvo maior, alvo da graça de Deus, alvo da preparação do Senhor Jesus para as nossas vidas, de preparação para a eternidade. Porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vale mais nada. Então nós temos aqui esse versículo que nós acabamos de falar: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Veja que todo alvo, se ele não estiver centrado na pessoa do Senhor Jesus, não vai dar certo. Não vai dar certo. O Senhor Jesus disse lá em João também, novamente, João capítulo 15, vai falar: vocês são a videira, tal, mas sem mim vocês não podem fazer nada. Então, a gente precisa entender que nós dependemos de Deus, precisamos reconhecer essa questão. E o Senhor Jesus, é a outra chave aqui da nossa mensagem, Mateus capítulo 24, quando ele fala sobre todos os tempos terríveis, tempos que o mundo está passando e que vão passar e que podemos também passar, ele vai falar sobre assim, Mateus 24, versículo 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui, meus irmãos, nós temos 3 versículos para pensar e meditar. Primeiro, você precisa saber aonde você está nesse contexto. Onde é que é minha posição em Cristo Jesus? Eu sou salvo já recebi a salvação em Cristo Jesus, estou comprometido com meu Deus. Isso é um ponto de partida necessário, principal. Partindo disso aqui, então, eu tenho uma missão. Começa com a minha vida, começa com a minha família, familiares, amigos e pessoas que eu vou encontrando na vida. Essa é a minha missão, de proclamar esperança. No mundo hoje agitado, no mundo conturbado, que as pessoas estão precisando de palavras que tragam esperança. Então, olhamos para isso. Depois entendemos, mas todo propósito, toda situação, o Senhor Jesus nunca vai enganar ninguém. Terá dificuldades, vocês terão batalhas e lutas. Não dá para contar aqui, por todo esse processo, desde que começou lá atrás com a minha vida, e chegar até aqui esse momento. E também vocês que estão aqui. Certamente você está olhando para a sua história. E nisso tudo, meus irmãos, no alvos das nossas vidas, é a história da nossa vida, é o que vamos fazendo e vamos construindo. Então tudo isso vai trazendo uma página de cada vez, mas você vai escrever um livro, o livro da sua vida, que quando chegar lá no fim, você possa dizer: valeu a pena estar com o Senhor Jesus, viver com o Senhor Jesus, andar com o Senhor Jesus. Se você tem essa convicção, pode aplaudir o Senhor Jesus, Ele é digno. Por favor, Ele é digno. Veja, meus irmãos, então a primeira aplicação dessa manhã: prosseguir pelo alvo, como ele disse lá o apóstolo Paulo, por aquilo que já fui alcançado. Ele fala isso aqui em Filipenses, olha aqui. Não, versículo 12, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar o que fui alcançado por Cristo Jesus, ou seja, tudo aquilo que ainda estou buscando. O apóstolo está falando, está preso e está falando isso, que ele continua buscando, mas ele continua crendo, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço aquelas que estão adiante de mim, avançar na vida, avançar no sentido de realizações de coisas, quando eu tenho essa convicção com meu Senhor Jesus, quando eu tenho esse relacionamento, eu sei que eu vou avançar, eu vou prosseguir. Fala comigo: avançar. Em nome de Jesus. Tudo que você está fazendo, que o Senhor te abençoe, você e a sua família, para você avançar, sem ficar preso às coisas do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a avançar. Então, o Senhor está falando sobre isso. Prossigo para esse alvo, pelo prêmio da vocação que Deus tem me dado. Algumas coisas para você lembrar. Eu falo aqui comigo mesmo, a minha referência de fé. Eu já fui alcançado na salvação em Cristo Jesus, naquele dia que eu fui para a igreja, lá na igreja, no portão, como vocês sabem da história, dobrei meus joelhos, confessei meus pecados e o Senhor Jesus pôs o seu Espírito na minha vida.
aqui estou para proclamar o nome do Senhor Jesus. Então, se você está salvo, se você está liberto, se você já recebeu pelo poder do sangue do Senhor Jesus, o perdão dos seus pecados, se você hoje sabe que você é filho de Deus, se você tem o selo do Espírito Santo, se você foi alcançado para a glória de Deus, você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque é a maior vitória que alguém pode ter, ser do Senhor Jesus, ser salvo, redimido, lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Então essa é a primeira situação. Mas a gente precisa, sabe que nós sempre temos que olhar para ter o alvo, mostrar uma visão. Você vai numa empresa, eles põem lá, visão, missão, valores. É assim? Toda empresa bem organizada tem lá, visão, missão e valores. Não é diferente, meus irmãos. Nós temos uma visão. Essa visão tem que passar pela cruz do Calvário. Saber que lá na cruz, o Senhor Jesus, sabendo, sofrendo todas as dores, ainda levando sobre si os seus pecados, e ainda diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazes. Aleluia, aleluia. Então essa é uma visão. Qualquer evangelho fora da cruz não é evangelho, meus irmãos. É outra coisa menos evangelho. O evangelho do Senhor Jesus passa pela cruz. Mas quando nós entendemos isso e passamos reconhecendo a nossa vida, reconhecendo nossos pecados, a nossa necessidade de estar com o Senhor Jesus, a palavra não fica só aqui. Ele vai dizer, olha, a nossa pátria, porém, está no céu, aonde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo de humilhação para sermos conforme o corpo glorioso, segundo o eficaz, o seu poder, e sujeitar em si todas as coisas. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque essa é a visão dos céus, é a visão que nós temos em Cristo Jesus. Pode ser, meus irmãos, no mundo tem aflições, mas tem um ânimo. Fala ânimo, ânimo, ânimo. Avançar, ânimo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, eu venci o mundo. E a palavra fala de Deus, vai falar sobre isso, lá em João. Que a nossa fé é que vence o mundo. Nossa fé em Cristo Jesus vence o mundo. Então, essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação que eu vejo aqui, o nosso alvo, meus irmãos, ele precisa, nós dependemos disso, de ter a palavra de Deus arraigada no nosso coração, na nossa mente. Por isso insistimos tanto, meus irmãos, leiam a Bíblia, leia a palavra, estude, porque é a palavra que faz toda a diferença. Foi pela palavra que o Senhor Jesus venceu Satanás, é pela palavra que o mundo foi criado, é pela palavra que somos salvos pela fé, é pela palavra do Senhor, não é palavra de homem nem de igreja, é a palavra de Jesus Cristo nosso Senhor. Eu preciso da palavra. A palavra do Senhor Jesus nos dá esperança. Sabe, vocês sabem disso, dia 9 de junho do ano passado, tem 2 versículos que ficaram na minha memória, no meu coração, que toda noite eu tenho que estar lembrando. Salmo 9:9. O Senhor Deus é um Deus de misericórdia. Ele vai falar sobre toda a situação que eu enfrentei, que o Senhor é um alto refúgio para o oprimido, uma fortaleza em tempos de angústia, para aqueles que o buscam. E todos nós que buscamos o Senhor passamos por isso, mas temos que ter essa convicção. Estou passando aflição, Senhor, dor, sofrimento, mas o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza. E aí o versículo outro, que Deus mostrou para mim, no Salmo 56, versículo 13, diz assim, o Senhor livrou a minha alma da morte, meus pés escorregarem, para que eu ande com Deus, na luz da vida, que é o Senhor Jesus. Pode dizer amém, meus irmãos? Louvado. Esse versículo também é para você. Então esse é o segundo aspecto da palavra. Ou seja, eu tenho primeiro, a visão tem que ter uma referência de quem eu sou e como estou em Cristo Jesus. O segundo é como está a palavra na minha vida. Como está a palavra de Deus no meu coração. Estou realmente sendo alimentado por essa palavra? Sabe, o Senhor Jesus vai falar em Mateus 24, vai falar assim, ó, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Vamos falar junto? Os céus e a terra passarão,
mas as palavras do Senhor Jesus não passarão. Pode inventar o que quiserem, podem criar a lei que quiserem, meus irmãos. Pode perseguir a igreja, a palavra de Jesus vai ser a mesma, não vai mudar nunca, em nome do Senhor Jesus, e graças a Deus por isso. Porque se tem coisa maravilhosa, é alguém de palavra. Diz assim, estamos juntos, estamos na missão, juntos em nome do Senhor Jesus. Então nós temos essa aplicação. E aí, volto então para essa palavra, só para lembrar algumas coisas que você já sabe. O Senhor diz assim, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira e vocês são os ramos. Tantas coisas mais. O Senhor Jesus é e nele podemos confiar. Terceiro aspecto, ou terceira aplicação. Então, primeiro, eu preciso saber da minha situação, do meu posicionamento. A segunda, a palavra de Deus está sendo feita em minha vida. Lembra-se que quando os discípulos começam a ir embora, e todo o povo vai embora, vai saindo, quando o Senhor dá uma palavra forte sobre a respeito do que ele ia ser, e de que todo o processo, as pessoas vão embora e abandonam. Muita gente faz isso. Quando a coisa assume, que a pessoa tem que assumir um compromisso, e realmente assumir a posição em Cristo Jesus, muitos fogem fora. Tem gente que só quer ficar de igreja em igreja, recebendo tal, mas nada de compromisso. E aí também Deus não vai ter compromisso com a pessoa. Mas o apóstolo Pedro, vocês sabem da história. Ele vai falar o quê? Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Fala comigo assim, Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida e vida eterna. Pode aplaudir o Senhor Jesus, meus irmãos. Só Ele tem palavra. Só Ele é a palavra. É uma palavra de vida, palavra de saúde, palavra de prosperidade e de milagres. Aqui temos pessoas aqui que tem milagres aí que aconteceu, e vocês sabem disso. Então, por fim, precisamos, nesse alvo, andar com o Senhor Jesus. Tantas passagens a gente já falou sobre isso, mas eu lembro de Enoque, a palavra diz que ele andou com Deus e Deus o recolheu e ele está com o Senhor. Noé era um homem justo, andou com Deus. E aqui a palavra de Deus nos fala, 1 João 2,6, fala assim, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então nós temos que andar nessa palavra, andar pela palavra, viver pela palavra. E com isso, eu quero concluir essa mensagem. Mas eu espero que você, nessa manhã, saia daqui nessa manhã com essa percepção. Senhor, quero colocar todos os meus alvos no altar do Senhor. No que diz respeito à minha vida, que diz respeito à minha família, que diz respeito ao emprego, que diz respeito aos meus sonhos, meus propósitos. Quero colocar tudo no teu altar. Porque eu sei, do Senhor, eu posso crer e confiar que o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim e o Senhor honra a sua palavra. Então, meus irmãos, que nossa visão, nosso alvo principal seja sempre a pessoa do Senhor Jesus, porque é na pessoa do Senhor Jesus que um dia estaremos juntos lá na eternidade com o Senhor da glória. Que o Senhor abençoe a sua palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar com quem está aqui pela internet. Você, irmão, amigo, pessoa que está na internet nesse momento, os seus alvos, todos eles precisam que o Senhor Jesus seja o Senhor. Receba em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos como igreja a bênção sobre a sua vida. Amém e amém. Amém.